Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Todos aqueles que escolhem seguir os caminhos de Cristo, que se consideram verdadeiros cristãos e se pautam pelos ensinamentos e pelos mandamentos de Deus, sabem que esta não é uma jornada fácil. No Evangelho de Mateus, Jesus diz para irem até Ele, os cansados, pois seu jugo é suave e seu peso é leve. Mas isso não significa que não haverá sofrimento e dificuldades no trajeto. E sim, que sempre seremos auxiliados e que, ao final, a vitória é certa. Antes de cumprir sua missão, isto é, de morrer na cruz para redimir os nossos pecados, Jesus anunciou aos seus discípulos que a pregação do Evangelho não seria possível sem as suas provações. Em João 15, 20 e 21, ele diz: lembrem-se do que eu disse. Nenhum servo é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Se isso é válido para nós, imagine para os grandes profetas, para os apóstolos e para todos os mártires que entregaram tudo que tinham por amor a Cristo, inclusive a própria vida. Hoje, vamos conhecer qual foi o destino dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, os apóstolos escolhidos por ele, e vislumbrar seu testemunho puro e fiel ao amor descompromissado em relação às obras de Deus. Fique com a gente, pois tenho certeza de que você irá se surpreender com essas histórias. Vamos começar com Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago o Maior, como também é conhecido. Ele tem um papel fundamental nas Escrituras e provavelmente foi o primeiro discípulo a morrer por Jesus e um dos únicos que tem seu destino relatado na Bíblia. Tiago era irmão de João, o discípulo amado, que foi chamado por Cristo enquanto estava consertando as redes de pesca com seu pai às margens do mar da Galileia. Isso aconteceu no mesmo dia em que Simão Pedro e André foram convidados a seguir Jesus, como veremos daqui a pouco. Tiago Maior fez parte de um seleto grupo que estava sempre próximo a Jesus, junto com Pedro e seu irmão João. Ele estava presente no momento da transfiguração de Cristo, em que os profetas Elias e Moisés apareceram e Deus falou diretamente ao mundo, dizendo que aquele era seu filho amado. E também presenciou a agonia de Jesus no horto, momento em que Cristo foi tentado e sentiu a dor e o peso dos pecados da humanidade. Segundo o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Tiago foi executado sob ordens do rei Herodes Agripa I, como está escrito. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O texto não deixa claro quando isso aconteceu exatamente, mas a tradição nos diz que foi por volta do ano 44 depois de Cristo, o que faz de Tiago o Maior o primeiro apóstolo a ser martirizado por seguir os ensinamentos de Jesus. Já Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o Menor, não é tão citado nos livros bíblicos, mas isso não diminui a sua relevância. Alguns estudiosos acreditam que ele poderia ser irmão de Mateus, um dos evangelistas
que também esteve entre os 12 apóstolos de Cristo, pois foi dito que seu pai também se chamava Alfeu, em Marcos 2,14. Também existem comentaristas bíblicos que acreditam que este Tiago poderia ser primo de Jesus e que, inclusive, guardava certa semelhança física com o Messias, motivo pelo qual Judas Iscariotes precisou identificá-lo entre os discípulos. As lacunas deixadas pela Sagrada Escritura podem ser preenchidas pelas tradições cristãs que interferem que Tiago provavelmente foi pregar na Pérsia, no Egito e na região da Palestina. Ele, com certeza, sofreu com diversas perseguições, mas a causa de sua morte é incerta. Alguns afirmam que ele foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém, mas sobreviveu à queda e foi apedrejado em seguida. Outros dizem que ele foi crucificado em território estrangeiro, provavelmente na Pérsia ou no Egito. Mas o fato é que não existem informações concretas sobre sua vida, seu ministério ou sua morte. Ainda assim, há um consenso de que ele também fora martirizado. Nosso próximo apóstolo é Mateus, possível irmão de Tiago e um dos mais importantes discípulos de Cristo. O Evangelho de Lucas apresenta Mateus como Levi, um publicano que era uma espécie de funcionário dos cobradores de impostos romanos. Por conta de sua função, Mateus era considerado muito inteligente, sabia ler, escrever e lidava bem com cálculos matemáticos, algo raro para a época. Além disso, seu salário era retirado dos impostos que ele cobrava de viajantes e pescadores, fazendo com que ele fosse muito rico. Levi foi tocado pelos ensinamentos de Jesus e aceitou de pronto seu convite para segui-lo. Seu novo nome foi dado pelo próprio Cristo e significa dádiva de Deus. Muitas críticas recaíram sobre Jesus por conta da sua escolha, já que os cobradores de impostos eram vistos como pecadores pelos judeus, mas isso não importava para os desígnios de Deus. Mateus se converteu e usou seus dons e conhecimentos para escrever um dos evangelhos mais importantes dos textos bíblicos, sendo considerado o primeiro no cânon cristão, assumindo grande relevância na difusão do cristianismo para o mundo. Não existem muitas informações sobre o que aconteceu com Mateus depois do dia de Pentecostes, momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo. O mais provável é que ele tenha passado seus últimos dias pregando na Pártia e na Etiópia, onde teria sido martirizado por um golpe de espada, como narra a tradição. Outra história bastante interessante é a de André, nosso próximo apóstolo. Como dissemos anteriormente, André e seu irmão, Simão Pedro, foram chamados por Jesus enquanto pescavam às margens do Mar da Galileia, como está escrito em Mateus 4, 18 e 19. Esta é a passagem mais conhecida, pois conta como eles deixaram seu ofício para se tornarem pescadores de homens, ao decidirem andar com Cristo. Contudo, o primeiro capítulo do Evangelho de João conta que André e Pedro já eram seguidores de João Batista, o profeta que era primo de Jesus, e viram quando o Espírito Santo desceu sobre Cristo, enquanto ele era batizado no Rio Jordão. Isso não quer dizer que há uma contradição entre os evangelhos, e sim um complemento. Os homens que um dia reconheceram o Messias como o enviado de Deus, mais tarde foram chamados ao seu ministério, servindo à vontade divina enquanto apóstolos de Jesus. O martírio de André, mesmo que não tenha sido relatado nas Sagradas Escrituras, é um dos mais conhecidos na tradição cristã. Acredita-se que ele foi pregar a palavra na Macedônia, atual Grécia,
e foi martirizado na cidade de Patras. Ele teria sido condenado a ser crucificado, mas, como se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz tivesse um formato de X. Ainda hoje, esse símbolo religioso é conhecido como Cruz de Santo André. Seu irmão, Simão Pedro, não teve um destino muito diferente. Assim como Mateus, Simão recebeu outro nome de Jesus, algo que carregasse o real significado da missão que ele desempenharia. Podemos ver isso em Mateus 16, 18, 20. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro era conhecido por seu temperamento volátil, imprevisível, mas o Espírito Santo o moldou para que ele desempenhasse um dos papéis mais importantes entre os discípulos de Cristo. Ele testemunhou a transfiguração de Jesus, esteve presente na agonia do Horto das Oliveiras, chegou a negar Jesus por 3 vezes durante a perseguição, mas se arrependeu amargamente. Pedro fez o primeiro sermão depois de Pentecostes e operou o primeiro milagre ao lado de João, o discípulo amado. Por tudo isso, Pedro é visto como o primeiro líder cristão, o primeiro papa, segundo o catolicismo. Ele viajou por vários lugares pregando a boa nova do Evangelho, e a tradição diz que ele foi martirizado em Roma, no lugar onde mais tarde foi erguida a Basílica de São Pedro, no atual Vaticano. Ele também teria sido condenado à crucificação. Optou por estar de cabeça para baixo, pois também não se considerava digno de morrer como Jesus. Existe ainda outro Simão entre os apóstolos, Simão o Zelote, ou o Cananeu, como também era conhecido. Ele aparece incluído entre os 12 em passagens como Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos dos Apóstolos 1:13. No entanto, pouco se sabe sobre sua vida pregressa ou sobre seu ministério. Acredita-se que o título de Zelote seja derivado da palavra grega zeloso, mesmo significado de cananeu, que tem origem aramaica. Mas há estudos que apontam que Simão pertencia a uma seita judaica, conhecida como Zelotes, um grupo político que lutava pelos direitos de Israel. Contudo, da mesma forma que não se sabe muito sobre a origem de Simão, também não há registros claros de sua morte. É provável que ele tenha sido crucificado como tantos outros discípulos da época, ou tenha sido esfolado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Outro caso curioso é o do apóstolo Filipe, que é citado prioritariamente pelo Evangelho de João. Acredita-se que Filipe seja natural de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro, mas que se encontrou com Jesus pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão, conforme descreve João em seu primeiro capítulo. Filipe apresentou Natanael a Jesus, que também se tornou um apóstolo, sob o nome de Bartolomeu, como veremos a seguir. Filipe é mencionado nos textos bíblicos na passagem da multiplicação dos pães, quando apresenta um grupo de gregos a Jesus com auxílio de André, e durante a última ceia, quando pede a Cristo que nos mostre o Pai, pois isso já basta. João 14:8. Contudo, não há informações concretas sobre o discípulo depois da morte e ressurreição de Cristo. Algumas pessoas acreditam que ele foi pregar na França, no sul da Rússia ou até na Índia, mas a maior parte das fontes diz que sua missão estava concentrada na região da Ásia Menor,
Quanto à sua morte, acredita-se que tenha sido perseguido e enforcado na cidade de Hierápolis, atual território da Turquia. O próximo apóstolo é justamente Bartolomeu, que foi apresentado a Jesus por Filipe. Alguns estudiosos dizem que Bartolomeu é natural da cidade de Caná, da Galileia, lugar onde Jesus realizou seu primeiro milagre, a pedido de sua mãe, transformando água em vinho em uma cerimônia de casamento. Nas Escrituras, ele também aparece como Natanael, e acredita-se que Bartolomeu seja seu sobrenome ou uma indicação de sua linhagem, já que Bar significa filho. Portanto, Bartolomeu significaria literalmente filho de Talmai. Mas a Bíblia não identifica quem seria esse homem. Em João 1,47, Jesus diz que Natanael é um israelita verdadeiro, sem falsidade, pois já o conhecia mesmo antes que Filipe o apresentasse. Assim como nos outros casos, não se sabe muito sobre sua morte. A tradição cristã diz que ele serviu como missionário na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, e que teria sido crucificado de cabeça para baixo, como outros companheiros que tiveram o mesmo fim. Quem também provavelmente viajou para pregar na Índia foi o apóstolo Tomé. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, diz que ele também era chamado de Dídimo, que é a palavra grega para gêmeo. Mas nenhum irmão do apóstolo é citado pelas Escrituras. Aliás, não existem relatos sobre sua família, seu passado ou como foi chamado a seguir Jesus. Mas acredita-se que ele também era pescador, pois foi um dos 6 que voltou aos barcos de pesca depois da morte de Cristo. Tomé tem um papel bíblico bastante interessante. João 20, 25 relata como ele era incrédulo e só acreditaria na ressurreição de Cristo caso pudesse vê-lo e tocar suas feridas. Quantos de nós também não somos assim, não é mesmo? Então, mas Jesus permitiu que ele visse para acreditar e se converter. Tomé partiu em missão em seguida e provavelmente foi martirizado na Índia, ferido por uma lança, como conta a tradição. O próximo apóstolo é Judas. Mas não o que você está pensando. Trata-se de Judas Tadeu, não Iscariotes, como está escrito em João 14, 22. Ele também é designado apenas por Tadeu pelos evangelistas Mateus e Marcos e como filho de Tiago por Lucas, mesmo que não seja explicado quem é seu pai. É provável que existam tantas denominações para que ele não seja confundido, pois sabemos que seu xará não tem boa fama, não é? Por mais que não existam muitas explicações bíblicas sobre o seu fim, o historiador Eusébio conta que este apóstolo foi enviado por Jesus ao rei Abigar, da Mesopotâmia, a fim de orar pela sua cura. Judas Tadeu teria partido depois da ascensão de Cristo e permaneceu na região para pregar a palavra. Diz a tradição que ele teria sido morto por mágicos na cidade de Suanir, na Pérsia, martirizado por seguir os princípios de Jesus. Enfim, chegamos aos 2 últimos apóstolos, os únicos que não foram mártires. Vamos começar por Judas Iscariotes, o traidor. O texto bíblico não deixa claro quando ele foi chamado para seguir a Cristo, mas é provável que tenha sido logo no começo, junto com tantos outros. Judas era uma espécie de tesoureiro entre os discípulos e já havia manifestado comportamentos sovinas, como quando questionou a quantidade de perfume usado para lavar os pés de Jesus. João 12, 5. Na última ceia, Jesus anuncia que está prestes a ser traído e aponta Judas Iscariotes como responsável.
Ele poderia estar sendo influenciado pelo maligno ou seguindo suas próprias inclinações, mas entregou Cristo por 30 moedas de prata. Arrependido, tentou devolvê-las, mas os fariseus não aceitaram. Por isso, ele teria se enforcado, como está descrito em Mateus 27, 4, 5. Em Atos dos Apóstolos 1:18, é dito que ele teria se acidentado e sofrido uma morte cruel. Mas a versão mais conhecida e difundida pela tradição é a do seu enforcamento. Por fim, João, o discípulo amado. Você deve ter percebido que este apóstolo aparece várias vezes nas Escrituras, principalmente porque seu evangelho é um dos que contém mais informações sobre a vida de Jesus e dos seus discípulos. João era o mais novo dos seguidores e o único que se atreveu a estar sob os pés da cruz de Cristo junto com sua mãe. Foi ainda o primeiro a chegar ao sepulcro quando soube da ressurreição, mesmo que tenha deixado Pedro entrar primeiro, mostrando-se humilde e obediente. Além do Evangelho, João escreveu várias cartas e o livro do Apocalipse, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir essa missão. Ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, mas acredita-se que ele morreu por causas naturais com quase 100 anos de idade, depois de ter cumprido os desígnios de Deus para a sua vida. É isso. Espero que tenha gostado. Eu fico por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.